Agora, as testemunhas de Jeová, ele nega que Jesus é Deus. Ao mesmo tempo, ele afirma que Jesus é um Deus que foi criado e que é menor do que Jeová. Analisando essa questão, vamos ver esse assunto neste livro, Poderão Viver para Sempre aqui na Terra, no paraíso aqui na Terra. Então, analisando essa questão, na página 39, nessa página aqui, 39, então vamos responder algumas perguntas aqui que colocaram aqui esse testemunho de Jeová. Diz aqui: será que Deus é Jesus ou uma trindade? Primeiro, nós cremos na trindade, sim. A palavra trindade não se encontra na Bíblia, mas também a palavra livre-arbítrio também não se encontra na Bíblia, mas nós cremos no livre-arbítrio e as testemunhas de Jeová também crêem no livre-arbítrio. Analisando essa questão, diz aqui: quem é este maravilhoso Deus? Esta é uma pergunta. Quem é este maravilhoso Deus? Aí continua, diz assim: alguns dizem que seu nome é Jesus. Nós cremos que Jesus é Deus. Outros dizem que ele é uma trindade. Nós cremos na trindade, Pai, Filho e o Espírito Santo. Agora, o que nós não cremos é que Jesus e o Pai e o Espírito Santo é a mesma pessoa. Ele é o mesmo Deus, mas distinto. Jesus não é o Pai, Jesus não é o Espírito Santo, e o Espírito Santo não é o Pai. É três pessoas distintas, mas na divindade é o único Deus que nós cremos. Continuando, diz aqui: embora a palavra trindade não se encontra na Bíblia, pronto, a palavra também livre-arbítrio também não se encontra na Bíblia, ok? A palavra missões também não se encontra na Bíblia, e todos que fazem missões, tanto os evangélicos também como as testemunhas de Jeová fazem missões, mas a palavra missões não se encontra na Bíblia. Mas quando Jesus disse: ide por todo mundo, pregai o meu evangelho a toda criatura, esse ide é fazer missões, ok? Também diz aqui: segundo o ensino da Trindade, há três pessoas e um só Deus. Quer dizer, há um só Deus, Pai, Filho e o Espírito Santo. Muitas organizações religiosas ensinam isto, embora admitem que seja um mistério. São corretos tais conceitos sobre Deus? Essa é a pergunta. São corretos tais conceitos sobre Deus? Vamos continuar. Ora, Jesus disse alguma vez que ele era Deus? Veja a pergunta que ele faz. Jesus disse alguma vez que ele era Deus? Você não vai encontrar na Bíblia Sagrada Jesus dizendo: eu sou Deus. Você não vai encontrar. Mas a pergunta se faz também: alguma vez na Bíblia você encontra Jesus dizendo: eu não sou Deus? Então é a mesma pergunta que eu faço para você, testemunha de Jeová. Alguma vez na Bíblia Jesus disse: eu não sou Deus? Esta é a pergunta também que eu deixo. Do mesmo jeito que você faz, dizendo: ora, disse Jesus alguma vez que ele era Deus? Não está na Bíblia, não tem essa afirmação, Jesus dizendo: eu sou Deus, não tem. Mas também não está na Bíblia que Jesus está dizendo que ele não é Deus. Agora, analisando essa questão, vamos para a pergunta que se faz, é esta. No livro de João, capítulo 20, versículo 28, diz assim: disse Tomé, respondeu Tomé, disse: Senhor meu e Deus meu. Tomé chama Jesus de Senhor e chama de Deus. A Bíblia diz que Jesus ficou em silêncio. Jesus não repreendeu Tomé. Porque se Jesus tivesse repreendido Tomé, então Jesus não era Deus. Quando Jesus repreende Tomé, é porque ele sabe, pela incredulidade de Tomé, que ele não acreditou que Jesus tinha ressuscitado. Agora, quando Jesus aparece a Tomé e mostra suas feridas, as marcas nas suas mãos, Tomé diz: Senhor meu e Deus meu. Então era para Jesus repreender Tomé novamente, porque se Jesus não fosse Deus e nem Senhor. Mas Jesus não repreendeu Tomé, porque ele é Deus.
próxima pergunta diz aqui, o próprio Jesus disse que o Pai era maior do que ele. Está lá no livro de João, capítulo 14, versículo 28. Então é fácil de responder. O que nós cremos aqui é que Jesus, quando ele veio, a Bíblia diz que o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Jesus, como Deus, se fez homem. Então ele tinha a sua natureza humana e a sua natureza divina. Na sua natureza humana, Jesus disse que o Pai é maior do que ele. Então, lógico, Jesus falou como a sua natureza humana. Na natureza divina, Jesus está lá em João capítulo 5, 17 e 18, Jesus disse assim, quando ele curou o paralítico, ele disse, meu Pai trabalha até agora, eu também trabalho. Jesus quis igualar ele e o Pai. E os fariseus ali entenderam sobre isso e disseram, como é que pode? Tu sendo homem, diz que é filho de Deus, sendo igual a Deus? E pegaram pedra para apedrejar Jesus. Então Jesus ali se revela que ele é divino, que ele é igual ao Pai. Agora, na sua humanidade, João capítulo 14, versículo 28, Jesus diz que o Pai é maior do que ele, ok? Então, ali fala da humanidade de Cristo. E Jesus responde como homem, e Jesus também, ele fala respondendo também como divino, ok? Analisando essa questão, continuando, diz aqui, porém, Jesus diz aqui que aquele dia e hora ninguém sabe, unicamente o Pai. Então, o testemunho de Jeová diz assim, se ele é Deus, se ele é onisciente, ele é todo-poderoso e não sabe o dia da sua vinda, então ele não é Deus. Então, analisando, respondendo essa pergunta, a primeira coisa se faz, Jesus, ele era homem, ele tinha a sua natureza humana, ou você vai negar que Jesus não tinha essa natureza humana? Sim, Jesus tinha a sua natureza humana, porque o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Então, como homem, ele teve sede, teve fome, teve cansaço, morreu, dormiu, chorou, a sua natureza humana. Na sua natureza divina, ele disse, eu sou o pão vivo que desceu do céu. Meu Pai trabalha até agora, eu também trabalho. Na sua natureza divina, ele acalmou a tempestade e o vento forte. Na sua natureza divina, quando ele ressuscita, ele diz, todo o poder foi me dado no céu e na terra. Então, analisando essa questão, na natureza humana, Jesus disse, ninguém sabe o dia, ninguém sabe a hora. Agora, se Jesus não sabe o dia nem a hora, é porque ele fala com a sua natureza humana. Agora, analisando essa questão, vamos pensar em Adão. Quando Adão pecou, Adão se escondeu atrás da árvore. E Deus, a voz do Senhor, soava no jardim dizendo, Adão, Adão, onde estás? Agora a pergunta se vai, Deus sabia onde é que Adão estava? Sim. Então, como é que Deus estava dizendo, Adão, Adão, onde estás? Então, se Deus não sabia onde Adão estava, também ele não é Deus onisciente, ok? Mas nós sabemos que Deus sabia onde Adão estava. Isto é uma linguagem humana de comunicação entre Deus e o homem. Então, na sua natureza humana, Jesus também, ele falou que ninguém sabe, porque ele tinha a sua natureza humana, ele era limitado, mas na sua natureza divina, ele sabe de tudo, ok? Então, analisando essa questão, para nós cremos que Jesus é Deus. Para as testemunhas de Jeová, ele não crê que Jesus é Deus. Mas quando nós pegamos um versículo da Bíblia que prova que Jesus é Deus, ele vai dizer que Jesus é um Deus que foi criado por Jeová. E na Bíblia das Testemunhas de Jeová, João capítulo 1:1, que diz, no princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus, ele coloca com D minúsculo para afirmar que Jesus é um Deus. Aí está o problema. Por quê? Porque quando Tomé fala com o Senhor Jesus, diz, Senhor meu e Deus meu, Tomé agora é judeu, e todos os judeus creem no único Deus, e agora Tomé, ele crê em dois deuses, porque um Deus maior e um Deus menor. Um Deus que foi criado, um Deus que é eterno. Este é o problema para as testemunhas de Jeová resolver, ok? Testemunhas de Jeová crê em dois deuses. Nós não cremos em dois deuses, um maior e um menor. Nós cremos num único Deus, agora na divindade é única, na personalidade, três pessoas distintas. Amém? Que Deus abençoe, que essa palavra seja uma palavra de edificação.